Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre Revolução Francesa. Nós vamos falar hoje a respeito das influências da independência dos Estados Unidos para a Revolução Francesa de 1789. O professor Daniel Gomes de Carvalho, professor de História Contemporânea na Universidade de Brasília e que também é meu amigo, acabou de lançar um livro, acabou de sair do forno, um livro a respeito da Revolução Francesa. No ano passado, o professor Daniel Gomes de Carvalho veio aqui para falar a respeito do papel que Thomas Paine teve na independência dos Estados Unidos. E esse ano eu pedi para ele voltar aqui para falar a respeito da influência da independência dos Estados Unidos na Revolução Francesa, e ele veio. O papo foi muito legal, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então eu peço que vocês já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, caso não sejam inscritas, e bora conferir esse vídeo que teve de tudo. O vídeo era para ser uma entrevista de 45 minutos no máximo, e de repente o Daniel tomou as rédeas da conversa, levou tudo para outro lado não planejado, e a conversa teve mais de 1h45. Eu dei um cortinho aqui, um cortinho ali, ficou com menos de 1h40. Mas o papo tá muito legal. A gente falou inclusive de guerra de secessão, guerra civil, sobre historiografia, sobre essa visão de história conectadas, de história global. Enfim, é um papo que transcende o assunto da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, mas ficou muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bora pro vídeo. Olá, Dani, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal, é sempre muito bom poder compartilhar da sua presença aqui com a minha audiência. Ô, Sorrilha, tudo bem? Eu fico muito feliz aqui de participar, eu gosto muito do canal, assisto o canal, já aprendi aqui muitas coisas nesse canal, entre elas aprendi que falar americanos não é necessariamente um problema, chamar os americanos de americanos, aprendi nesse canal, né? Entre outras coisas, claro, né? Tô só falando uma coisa que é bastante engraçada, bastante curiosa. Mas, enfim, é um prazer muito grande estar aqui, poder conversar sobre história dos Estados Unidos e alguns temas que a gente tem em comum aqui, né? Nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas, né? É verdade. Olha, não é tão pacífico essa história de não poder falar americano aí. Em alguns lugares eu ainda arranjo treta com isso, viu? Agora, galera, eu já falei aqui antes pra vocês, na introdução aqui do episódio de hoje, né, do vídeo de hoje, o Dani tá aqui porque ele acabou de lançar esse livro aqui, ó, pela editora Contexto, ó, Revolução Francesa, Daniel Gomes de Carvalho, e ele veio aqui bater um papo sobre esse livro aqui com a gente. Aliás, eu quero agradecer a editora Contexto que me mandou uma cópia, com alguns agradecimentos e tal, falando do meu trabalho de divulgação científica. Agradeço imensamente a editora por ter feito esse agrado. E já aproveito para indicar a leitura do livro do Daniel Gomes de Carvalho, A Revolução Francesa. E aí vocês devem estar se perguntando, ué, esse daqui não é um canal de história dos Estados Unidos? Pois bem, o Dani já esteve aqui no ano passado para falar sobre a presença de Thomas Paine na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos. E hoje ele vai aqui bater um papo com a gente sobre a influência da independência dos Estados Unidos para a Revolução Francesa. Então eu vou fazer umas perguntinhas aqui para ele, partindo um pouco do que é o senso comum a respeito de como essas duas revoluções se influenciam, e o que há de mito, realidade. Se bem que eu não gosto muito dessas leituras, mas de fato, né, quais são as relações que existem entre as duas? E a primeira pergunta é muito simples, Dani. Acho que você vai responder facilmente. Por que a Revolução Americana é mais importante para a história contemporânea do que a Revolução Francesa? Mas Sorrilha, essa sua pergunta, ela me leva a um ponto que eu discuti aqui. Eu fiz uma aula, na verdade, só sobre isso aqui na UNB, para comparar esses três pontos de vista, né? Que eu dizia assim para os alunos, que lá, eu comentei com eles que lá no pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial, um historiador americano chamado Robert Palmer, em parceria com um historiador francês chamado Jacques Godechaux, eles escreveram uma série de livros, e aí, entre eles, o Palmer lança A Era das Revoluções Democráticas, né? Um livro ali lançado um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse livro, ele lança o primeiro volume, e o Palmer defende que as revoluções do Atlântico Norte, então a Revolução Americana, Francesa, Polonesa,
haitiana, suíça, irlandesa, são processos históricos entrelaçados, né? Uhum. E eu trago um pouco essa visão no meu livro, mas com algumas ressalvas em relação ao Palmer, né? O Palmer, por exemplo, ignora o Haiti, né? Isso é a principal falha do texto dele. Mas, enfim, são processos entrelaçados. Aí, um ano depois do Palmer lançar o primeiro volume do seu livro, o Hobsbawm lança A Era das Revoluções. Veja, o livro do Palmer se chama A Era das Revoluções Democráticas. Uhum. Não é à toa que o Hobsbawm tirou Democráticas da Era das Revoluções. Né? Porque o Hobsbawm são revoluções burguesas, né? Que no final das contas atendem ao interesse de uma classe. E lá na Era das Revoluções do Hobsbawm, a Revolução Americana está ausente, né? Ele começa a Era das Revoluções com a Revolução Francesa. E ele começa o capítulo sobre a Revolução Francesa criticando Palmer. Então, é uma crítica à esquerda, né? Uma crítica por um historiador marxista. Só que, nesse mesmo período, antes que o Palmer lançasse o volume 2 da obra dele, o Hobsbawm lança a Era das Revoluções e a Hannah Arendt lança o On Revolution, né? O sobre as revoluções. E a Hannah Arendt faz também uma crítica a essa noção de revoluções entrelaçadas, só que num outro caminho, né? A Hannah Arendt traz a ideia de que são revoluções. A americana, ela seria política, né? E a francesa, ela seria social. E aí a Hannah Arendt traz a coisa da liberdade e da libertação. Né? A Revolução Americana traz a liberdade, ela fala muito do Jefferson e ela não gosta do Paine, até porque o Paine um pouco que estraga o esquema da Hannah Arendt, né? Mas que a Revolução Americana traria a liberdade, porque seria uma revolução mais política, e a Revolução Francesa traria a libertação, porque ela teria como projeto libertar os homens das suas necessidades. Aí a ideia de libertação, a liberdade no campo social. Então é legal, né? Porque o Palmer trouxe lá nos anos 50 a ideia de revoluções entrelaçadas, e lá nos anos 60, o Hobsbawm, à esquerda, e a Hannah Arendt, à direita, criticam essa noção de revoluções entrelaçadas. E essa ideia do Palmer ficou meio de lado. Até porque muita gente viu o Palmer, apesar dele negar isso a vida inteira, como uma apologeta da OTAN. Né? Muita gente na Guerra Fria via essa ideia de que a Revolução Francesa, a americana e também a holandesa, a belga, são entrelaçadas como uma apologia da organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Como se a gente estivesse defendendo que há uma solidariedade atlântica desde o século XVIII, liberal e etc, etc, etc. Aí, foi isso que eu discuti com meus alunos, eu discuto um pouco no livro, embora de maneira mais resumida, né? Que terminada a Guerra Fria, esse paradigma do Palmer volta. Só que volta mais ampliado, com a coisa da história global, de pensar uma era das revoluções, incluindo também a Índia, né? Incluindo também a própria América do Sul, incluindo também outras conexões além do Atlântico Norte. Né? Então volta ao paradigma Palmer, só que ampliado. E aí, para responder a sua pergunta, né, para ninguém achar aqui que eu dei uma... eu acho que a revolução... Mas é que é uma pergunta sacana, assim. É uma pergunta sacana, mas eu acho que ela tem uma maneira legal de responder, que é o que eu penso, que são processos entrelaçados. Uhum. Né? Que eu acho que, assim, ficar discutindo, e eu sei que você falou isso na brincadeira, né, para me sacanear, mas só para dizer para quem está assistindo aqui, ficar discutindo quem é mais ou menos importante não é uma discussão que nós, historiadores, fazemos, né? A pergunta é mais ou importante para quê? Para quem? Uhum. De que ponto de vista? Né? Então, enfim, a primeira Constituição da Era das Revoluções foi a americana. Uhum. A segunda foi a polonesa. As pessoas não sabem disso, né? Que é de abril de 1791. E a terceira é da Revolução Francesa, que fica pronta em setembro de 1791. Né? Então, são processos entrelaçados. Tá? E os próprios franceses reconheciam isso. 14 de julho de 1789, né, a data que estamos comemorando aqui hoje, no lançamento desse vídeo, cai a Bastilha, e para quem que eles entregam a chave da Bastilha? Para George Washington. É para George Washington. E quem fica encarregado de levar? Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso bom e velho Thomas Paine. Né? Lembra que os Estados Gerais da França eles têm a sua abertura, que é um marco do começo da Revolução Francesa, para alguns autores, alguns colocam mais para trás. Mas, enfim, na periodização clássica, a abertura dos Estados Gerais da França foi importante. É em maio de 1789. É um mês depois do George Washington assumir como presidente, né? Uhum. Então, assim, isso não é a gente, historiador, fazendo relação. As pessoas, na época, já faziam essas relações. Não é a gente que está inventando e criando paralelos. Essas relações eram dadas. Tá? Não, de novo, não só com os Estados Unidos, mas também com a Suíça. O líder da Revolução Suíça foi o Etienne de Clavière, que depois é um girondino na Revolução Francesa. Né? O líder da Revolução Corsa, o Paolo
o Paoli, né, que tem várias Paoli Cities lá nos Estados Unidos, a gente pode até falar disso hoje, ele vai para a Assembleia, ele luta na Revolução Francesa depois, né? Então, eu defendo no meu livro, e vou defender aqui hoje, que são processos históricos entrelaçados, o que não significa que não haja especificidades, né, questões locais, ninguém está negando isso, né? É bem diferente o sul dos Estados Unidos do oeste da França. Mas você sabe, Sorrilha, até saindo um pouco do roteiro... Eu fiz uma menção aqui no meu livro, e eu não falei isso com você, e agora que eu tô lembrando, né, que eu queria ter falado isso com você. Porque lá na Revolução Francesa, na região oeste da França, que é a região da Vendéia, era uma região muito monarquista, muito ligada aos padres, e é uma região que recusou a Revolução Francesa no final das contas, né? Então tem as guerras civis da Vendéia, na região da Vendéia, e essas guerras civis deixam ali dezenas de milhares de mortos, são as guerras mais sangrentas ali, internas, né, na França. E aí, depois das guerras da Vendéia, surge ali na França uma espécie de memória dos derrotados. E no caso francês, com apoio muito forte da Igreja Católica. Tanto que o ex-papa, o João Paulo II, beatificou alguns mártires da Guerra da Vendéia, mártires do catolicismo. Eles lutavam com o símbolo do Sagrado Coração de Jesus. E aí, Sorrilha, é isso que eu queria falar para você, eu vi um historiador francês, o Jean-Clément Martin, talvez até um pouco sacana, né, o que ele faz, porque tem suas diferenças, mas comparando a memória da Guerra da Vendéia com a Lost Cause, do sul dos Estados Unidos, né, também de derrotados da Revolução. O que você acha? Não sei se você... Eu acho que, assim, se você partir de uma noção de alguém que está reivindicando a sua versão da história, faz um certo sentido, mas eu acho que a motivação é um pouco diferente. Porque a Lost Cause, né, a causa perdida, ou como chamam por aí, a False Cause, né, ela nasce junto a grupos de filhas dos ex-combatentes, que organizam uma espécie de ONG, né, das filhas da Confederação, que vão atuar junto para erguer monumentos, vão arrecadar fundos, vão impedir a publicação de livros didáticos. Toda essa perseguição de história sem partido começa lá com elas, né? De que elas estão se contando uma história yankee da Declaração de Independência, da Guerra Civil. Então eu acho que a maneira como se dá a organização disso, ela é diferente. Ela tá muito mais ligada a esses movimentos civis, de filhas, né, de pessoas que eram ligadas a ex-combatentes, numa noção de tentar... E aí se erguer aquela grande discussão de que essa foi uma guerra contra os direitos dos estados, né, que é uma forma de você apelar à Constituição, né, para falar que a guerra ela feria direitos de autonomia de cada estado. Aí nasce ali. Mas enquanto um processo de tentativa de se contar a sua versão da história, eu acho que faz... Nesse sentido, sim, né? Você vê agora esses Brasil Paralelo falando da ditadura militar e tal, sobre os comunistas. E aí é uma coisa que eu também tenho discutido lá na minha disciplina, Sorrilha. Vou sair do roteiro só mais 2 minutos, mas que você comentou isso, porque é legal, né, esses movimentos, assim, escola sem partido, os professores estão corrompendo todo mundo, eles são tão antigos quanto a própria difusão da escola, que data do século XIX, né, sobretudo. Porque eu lembro que eu li 1819, na Prússia, você já tem decretos proibindo professores do que seria uma espécie de ensino médio, claro que era diferente lá, né, proibindo professores de terem opiniões, de darem opiniões políticas, tanto em sala de aula quanto na vida pública. Os decretos de Carlsbad. Tá? E na própria França, quando tem a Primavera dos Povos, em 1848, a Primavera dos Povos acontece ali 15 anos depois do Guizot tornar obrigatório ter escolas primárias nas paróquias e tal. E aí todo mundo vai comprar os professores também. Né? Então isso é tão antigo quanto a difusão do próprio ensino básico, né? No Brasil a educação ela começa, entre aspas, né? Mas ela começa com os jesuítas. Essa é uma coisa que chega um pouco de herança até os dias de hoje, dessa noção missionária do educador,
Então o cara fala, eu faço isso com uma missão, é uma vocação, é um chamado. E aí quem tem vocação não precisa ser pago, né? É. Então tem isso. Aí quando chega no século XIX, é muito uma educação voltada para a civilização. Então o professor é, antes de tudo, um exemplo. Então, para ele ser professor aqui no Brasil, ele precisa de indicação de pessoas públicas, de fazendeiros ou vereadores, dizendo da idoneidade dele. Ou seja, não está em jogo o conteúdo que ele sabe, mas se ele é um cidadão de bem ou não. E aí, né, ele educa também pelos seus exemplos, pela forma como ele se veste, pelos bons hábitos, se ele é civilizado. Então a educação está muito vinculada a essa questão da civilização. Aí quando você tem a expansão da educação, isso vira outros 500, mas não se perde essa dimensão. O professor, por exemplo, se ele é visto de pileque na rua, ele pode até ser mandado embora. É uma coisa que ele está fazendo na vida privada dele, né? Ele tá fazendo na vida privada dele, tá tomando uma com os colegas, não sei o quê. Se as pessoas veem, ele pode ser mandado embora, porque tem essa dimensão moral, né, da figura do professor e tal. E você lembra se teve uma discussão, até pra gente puxar isso pro tema da live, na Revolução Americana, sobre educação, ensino, porque na Revolução Francesa teve, né? E na Revolução Francesa foi uma das discussões mais centrais, a discussão de como deve ser a educação, como deve ser a escola da República. Você sabe dizer, assim, parece que sou eu que estou entrevistando, né, Sorrilha? Mas o jogo virou e eu já percebi que eu caí na cilada. Mas não, é uma dúvida mesmo, assim, eu sei, de fato um aspecto que eu sei pouco da Revolução Americana, né? Se teve um debate sobre educação, ensino, que você se lembre. Então, o debate público, objetivamente não, mas esse já era um debate que era feito principalmente pelas mulheres, né? Então você pega, por exemplo, a esposa do John Adams, a Abigail Adams, né? A minha primeira dama preferida. Ela falava muito sobre a necessidade de educação dos jovens, porque são eles que vão formar o futuro e tal. Então, já na Nova Inglaterra, a educação ela já é acessível, digamos assim, inclusive para as mulheres. Schools, né? Inclusive para as mulheres. Agora, por outro lado, se você pega, por exemplo, no Thomas Jefferson, isso está muito vinculado à liberdade de consciência. Então ele fala assim, por exemplo, ele era contra o ensino da religião porque ele achava que a religião tinha que ser uma coisa entre a pessoa e Deus. Então que não poderia ter intervenção do Estado. Então tudo isso vai se delegar para os estados, como os estados vão fazer essa educação, né? Não vai ter uma lei federal específica. E tudo que vai surgindo vão surgindo muitas iniciativas privadas de construção de escolas e tal. E isso depois vai se aprimorando, né? Depois vai se aprimorando ao ponto de que já no final do século XIX, você pega autores uruguaios, argentinos que vão para lá, eles ficam impressionados como tem escola em tudo quanto é canto, né? Então, mas não tem uma ideia na Revolução Americana, até talvez... que se deve ensinar, por exemplo? Não. Ou a ideia de um Estado instrutor? Não tem. Porque talvez nesse ponto a gente pode até dar razão para Hannah Arendt, né? Porque na Revolução Francesa existe isso. Sim. Esse debate. Porque na Revolução Francesa, quando se fala em educação, eles se apropriam ali na Revolução Francesa de 3 ideias do iluminismo, que é a ideia de perfectibilidade, né? A ideia de perfectibilidade de que o ser humano não está confinado à sua natureza tal como ela foi dada. Ele pode se aperfeiçoar, como ele pode também se tornar um idiota. Né? A pessoa às vezes acha que perfectibilidade é só se tornar perfeito, mas o Rousseau deixa bem claro, né? O ser humano é o único animal capaz de se tornar um imbecil. É só o ser humano. Então a ideia de perfectibilidade... Check. A ideia da criança como uma tábua rasa, que você pode preencher, e a ideia do Estado instrutor, né? E aí, na Revolução Francesa, algumas coisas se tornam consensos nos revolucionários. Primeiro, de que a revolução se realiza na educação, né? Quer dizer, a educação forma cidadãos para a República, de que a escola tem um lugar político, né? Tem um autor lá que chega a falar que a escola é uma petite république, né? Uma pequena república, a escola tem que ser. E que o ensino primário tem que ser gratuito, né? E esse é o consenso. Mas aí depois existem debates sobre se a escola pós-primária tem que ser gratuita, né? O que especificamente tem que se ensinar na escola primária, se tem que ser obrigatório ou não o ensino,
né? Esse é aí o Thomas Paine escreve sobre isso, né? E aí o Thomas Paine traz uma posição bem britânica. Ele fala que a escola tem que dar, nos termos do Paine, um small capital, né? O Paine, e aí é anti-russonista, né? Anti-russoniano, essa posição do Paine. Não é a escola que forma o cidadão republicano, é a escola que dá para o estudante conceitos básicos a partir dos quais ele possa desenvolver por si só. Daí que ele usa a metáfora comercial, né, do pequeno capital. Tá? E outro ponto de desacordo era a respeito da igreja, né, propriamente. Se a igreja tem que ter um papel na educação ou não. E aí também outra diferença em relação aos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos já conviviam há muito tempo com uma pluralidade de seitas, enfim, dentro do cristianismo, claro, mas convivia, né? A França, existia muitos judeus, muitos protestantes, mas ela era um estado oficialmente católico, né? E continua sendo durante a maior parte da Revolução Francesa. O pessoal acha que a separação Estado e Igreja na Revolução Francesa é no começo. E aí é mais uma diferença com a Revolução Americana, né? A Revolução Americana, a separação Estado e Igreja é 1787, não é, Sorrilha? Na Constituição, né? Da Constituição. Na Revolução Francesa... Mas ela só vai ser afirmada mesmo quando o Jefferson é presidente. Porque ele escreve uma resposta a uma igreja, a um grupo de batistas lá da Nova Inglaterra, que ele fala da famosa frase dele, Wall of Separation, ele fala do muro da separação. Nós devemos construir um muro da separação entre a igreja e o Estado. Mas ali, se você pega... Porque tinha muita pluralidade, por exemplo, nos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos não estabelece nenhuma língua oficial, não existe. O inglês não é uma língua oficial, porque existiam muitas línguas. E aí, o Washington, um dos primeiros discursos dele é justamente sobre isso, ele responde aos judeus, falando que não, aqui ó, todo mundo vai ter o direito de professar sua... E isso vai ser já garantido já porque a liberdade de expressão, né, a primeira emenda, ela também garante a liberdade de fé. Porque, na verdade, ela é uma liberdade de consciência. Então, essas dimensões que já aparecem no Bill of Rights, né, pela própria característica de pluralidade nacional e por conta também dessa herança, né, de uma educação protestante voltada para o trabalho e tal, eu acho que tudo isso, e o modelo de federação, né, só para finalizar, eu acho que isso diferencia muito do que foi pensado, que era muito mais centralizador na França, né? Mais de cima para baixo. Não tô gostando que a gente tá dando muita razão para Hannah Arendt hoje, né? Mas é até para mostrar, né, que a gente discorda dela, mas isso não significa, né? Porque eu até hoje em dia, fazendo uma pequena digressão antes de voltar nesse assunto, até eu fico meio mal, às vezes, de criticar a Hannah Arendt, porque tem um pessoal aí na internet que fica, Hannah Arendt é tudo ruim. Eu acho a Hannah Arendt maravilhosa, né? Aprendo muito com o trabalho dela, embora discorde de muitas coisas, né? Mas aí eu acho que tem razão, Sorrilha. E também a Hannah Arendt, nesse ponto, tem razão. Porque, a princípio, o que a Igreja Católica faz, o que a Revolução Francesa faz, não é separar a Igreja e Estado. É colocar a Igreja nas estruturas do Estado. A Revolução Francesa dá tolerância para protestantes, dá tolerância para judeus, mas não separa a Igreja e Estado. Né? Então, a princípio que é feito a Constituição Civil do Clero, que é uma espécie de nacionalização da igreja. As terras da igreja são nacionalizadas e são vendidas aos poucos, né? Não podia vender de uma vez, senão o preço lá para baixo. Então, elas são vendidas ali ao longo de mais ou menos 70 anos. Né? Começa a ser vendida na Revolução Francesa, só termina em 1860, a venda das terras e dos bens da igreja. E aí, depois da época jacobina, em 1795, aí sim, temos a separação entre igreja e Estado. E até, Sorrilha, é uma tese que eu defendi num artigo aí que eu escrevi, que saiu na revista da USP, e aí também até quero saber o que você pensa, porque, veja, me parece que depois da época jacobina, depois da época de hegemonia dos jacobinos, então a partir de 1794 em diante, temos uma maior aproximação entre a Revolução Francesa e a Americana. Então vou dar um exemplo bem, bem claro. A Revolução Francesa adotou um modelo de Câmara Única, em 1791, 92, 93, 94. E o próprio Thomas Paine, até então, defendia a Câmara Única. Aí depois que veio o terror, Robespierre e tal, o Paine muda de posição. Ele fala, realmente... que o Madison tinha alguma razão. O Paine dá um Federalist turn ali. Ele fala, putz, a Câmara... Aí, em 1795, né, o Paine escreve as dissertações sobre os princípios do governo, estabelece
as duas câmeras. Ao mesmo tempo, os jacobinos tinham instituído o voto universal, e aí, de novo, a Revolução Francesa volta para o modelo de voto censitário. Né? Então, um modelo mais de checks and balances, de voto limitado, ele se torna mais claro após o terror, após os jacobinos. E após os jacobinos na França, a palavra democracia passa a adquirir um sentido muito pejorativo. Tanto que, quando o Paine escreve Os Direitos do Homem, o Paine fala em democracia, ele usa a palavra democracia. Só que o Robespierre também usa a palavra democracia no sentido positivo. O Robespierre fala, ó, democracia e república são a mesma coisa, tal. E aí depois o Paine continua defendendo o voto universal, quer dizer, o Paine continua defendendo a democracia, mas ele não usa mais a palavra democracia. Né? E de fato ela cai em descrédito na França após os jacobinos, porque democracia fica associada ali à tirania da maioria, fica associada a despotismo das massas, de novo no sentido federalista, né? Que é o que o Madison pensa, exatamente. Que é o que o Madison pensa, né? Então eu tenho... E até eu não sabia isso que você falou agora, Suhira, aprendi agora que os Estados Unidos ali depois da independência não estabelece o inglês como língua oficial, né? Até hoje não é. Até hoje não é? Não é. Ah, não sabia. Por isso que quando você vê os caras assim, você está na América, fala inglês, você fala assim, amigo, Constituição... Não sabia. Eu mesmo não sabia disso. Mas, e aí é curioso, porque a França, logo no comecinho da Revolução, existem projetos ali de unificação linguística. Logo no comecinho, porque só que aí também é diferente em relação ao passado desses dois países, né? Porque na França, a pluralidade de línguas é associada ao particularismo, e o particularismo é associado ao antigo regime. A desigualdade, né? Então, na França, essa ideia de padronização, essa ideia de unificação, essa ideia de uniformizar os pesos, as medidas, e aí o sistema métrico, que vem na França, que nunca chega aos Estados Unidos, ele vem em oposição ao antigo regime. E aí, citando o nosso bom e velho Tocqueville, né, talvez a explicação seja que não existiu nos Estados Unidos o antigo regime, né? E entre outras coisas, se você pega assim, uma noção de aristocracia também, não tem essa dimensão, né, que tinha. Apesar de Thomas Jefferson ser um cara que não gostava de aristocracia, né, ele achava que tinha que ter uma aristocracia da inteligência. Né? Ele era um cara, enfim, ele era bastante controverso em vários pontos, né? Ele achava que tinha que devolver... Ele era parecido com o Paine, ele achava que tinha que devolver as terras pro Estado para redistribuir, porque senão você gerava pessoas que iriam prosperar sem nenhum mérito, né? Sem nenhum... Se a pessoa não é inteligente, só porque ela nasceu assim, ela vai vencer, né? Mas assim, só para finalizar aqui essa nossa digressão, porque assim, acho que a questão da centralização e da descentralização, porque apesar do federalismo ter sido visto na época como uma centralização, perto do que são os modelos centralizadores, não é, né? E se você pega nos Estados Unidos, até a Guerra Civil, os Estados Unidos não se vê como uma nação. Isso é muito maluco. Isso muda, inclusive, no próprio vocabulário. Até a Guerra Civil, os americanos se referem aos Estados Unidos no plural. Os Estados Unidos são. E depois da Guerra Civil, com um tempo, vai se matizando a ideia dos Estados Unidos Ah, que interessante. Porque até a Guerra Civil, o Estado, o governo central, ele não desempenha. Por exemplo, você não tem um banco central estabelecido. Você tem um banco nacional, que ele é feito já em 1792, mas quando chega ali em 1732, ele é descontinuado, e aí cada estado emite sua própria moeda. O dólar não era a moeda nacional. Então, cada estado tinha sua própria moeda, os bancos privados tinham muito mais importância do que o banco público. Isso só vai mudar na Guerra Civil, que aí o dólar vai ser a moeda nacional, aí você vai ter uma política de impressão monetária, de financiamento, de investimentos públicos e tal, né? Assim, de linha de crédito, que vai possibilitar o surgimento dos magnatas. E aí os Estados Unidos passam a ter... Então até tem uma crítica que se faz lá, aquele filme, né, O Nascimento de uma Nação, que ele vai falar que a Guerra Civil promove o nascimento de uma nação. Só que
de um lado de um jeito muito esquisito, né? Ali é da KKK, né? Exatamente. Mas, em termos. É possível dizer que enquanto uma unidade é a partir dali. Então não é à toa quando você vai ver essas discussões começando a surgir sobre que tipo de educação que vai ser feita e tal. Então já é depois da Guerra Civil. Né? Que interessante. Mas até hoje, cada estado ensina o que quiser. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, porque eu vi um influenciador de direita falando que os livros mais ensinados nas escolas americanas são os livros marxistas do Howard Zinn, tal. E aí eu fiz toda uma pesquisa falando justamente que não, que lá nos Estados Unidos cada estado decide o que vai ensinar. Não tem uma... E o Tocqueville, quando ele faz essa comparação que a gente está fazendo, né? O Tocqueville, para quem está assistindo não sabe, né, o Tocqueville era um francês que perde o avô na Revolução Francesa. Ele era um aristocrata de origem, o Tocqueville. O avô do Tocqueville, que era o Marquês de Rosambo, é guilhotinado. Os pais do Tocqueville não são guilhotinados por pouco. E mesmo assim, o Tocqueville assume uma posição em defesa de uma monarquia constitucional, uma monarquia liberal. Depois ele participa do governo do Luiz Bonaparte, do Napoleão III, se arrepende, morre amargurado, super jovem. E o Tocqueville, depois que ele se formou em Direito, ele viaja para os Estados Unidos, né, para estudar o sistema penitenciário dos Estados Unidos. E aí ele escreve uma série de observações que se tornam a democracia na América. Eu tenho um amigo professor que fala que a democracia na América é o que os Estados Unidos gostariam de ser mais do que o que eles eram de fato, né? Mas aí o Tocqueville diz que não existe aristocracia nos Estados Unidos, porque a aristocracia é fundada sobre a tradição, não existe ali uma tradição de famílias antigas, né? A aristocracia é fundada sobre a falta de terras, e ali existe uma disponibilidade muito grande de terras, e a aristocracia é fundada na guerra entre estados, né? Embora haja ali a guerra contra os povos indígenas e tal, não há uma guerra numa lógica europeia, né? Uma guerra entre estados e tal. Então ele fala que a ausência dessas três coisas, somada à pluralidade de seitas cristãs, são fundamentais para essas diferenças, né? Que explicam, que separam um lugar do outro. Mas você sabe que eu vi um influencer de esquerda aí, no YouTube, falando uma besteira sobre o Tocqueville, né? Que ele não leu, com certeza, o Tocqueville. E aí esse youtuber aí de esquerda, ele fala assim, não, pro Tocqueville a democracia convive com a escravidão. Quer dizer, o cara não leu a Democracia na América. Sim. Né? Porque na Democracia na América, o Tocqueville fala justamente que dentro da democracia americana você tem um ideal de desigualdade que é a escravidão. Aí tem todas aquelas passagens, né, que o Tocqueville amaldiçoa quem introduz. É engraçado, ele não amaldiçoa o primeiro que introduziu a escravidão. E o Tocqueville fala coisas até modernas, diríamos assim. Ele fala que a abolição da escravidão, que era iminente, não vai diminuir o racismo, né? Vai aumentar o racismo. Uhum. Né? O Tocqueville dizia que esse processo ia piorar mesmo após a questão da escravidão. E o Tocqueville fala, né? Leis Jim Crow, né? Aí vem as leis Jim Crow, né? E aí o Tocqueville diz, se acontecer algum dia uma revolução nos Estados Unidos, vai acontecer pela presença das populações negras no solo americano. E aí ele diz, ou você dá direitos para todo mundo, ou você não dá para ninguém, só a passagem da democracia na América. Não que o Tocqueville não fosse racista em alguns pontos. Uhum. E aí eu li o ano passado, não conhecia, descobri o ano passado, os textos do Tocqueville sobre a Argélia. De fato, ali eu não conheço. Eu não conhecia também, eu li um livrinho de história da Argélia, o cara citava, eu falava, nossa. E aí, de fato, ali você encontra umas passagens do Tocqueville bem complicadas, bem ruins, racistas, né? Uhum. Mas, enfim, a gente também não pode, por conta disso, distorcer, né? Colocar na boca dele algo que ele não disse. E coisa assim, né? Mas é bastante interessante isso. E aí, Sorrilha, pra gente passar por mais um ponto, eu que tô te entrevistando aqui hoje nesse meu canal aqui do YouTube. Vamos fazer uma história pirata aqui, ó. Vamos subir isso aqui já no História Pirata. É que tem uma frase, Sorrilha, que é a minha frase preferida da independência dos Estados Unidos. E agora, como a gente estava um pouco confirmando a Hannah Arendt, agora a gente vai no sentido inverso. Algo que eu acho que aproxima as revoluções, né? Que é aquela carta do... Agora não me lembro se é do John Adams para o Thomas Jefferson, ou do Thomas Jefferson para o John... Acho que é do John Adams para o Thomas Jefferson. Que o John Adams diz assim, a gente está vivendo na época que os romanos gostariam de viver. A época em que estamos criando um mundo novo, refundando o sistema de governo. Porque tem aquele debate antigo que diz que não, que houve uma revolução na França,
porque eles romperam com o passado, e que nos Estados Unidos não foi uma revolução, foi só uma retomada de princípios antigos, uma retomada. E aí até essa pergunta, eu acho que esse é um ponto legal. Por que a Revolução Americana foi uma revolução? E aí, nesse sentido, aproximada da francesa. Por que ela não foi só uma ideia de retomada do passado? Por que eu posso falar que são duas revoluções e, nesse sentido, aproximá-las, né? Com ideias de criar um mundo novo e não apenas de retomar coisas do passado. E essa frase do John Adams, ela é bem... Eu acho ela bem... É o Bernard Bailey, né, que cita essa frase. Sim. Até onde eu sei. E eu acho ela bem esclarecedora, bem interessante para discutir o que está colocando aí, para dizer que os agentes políticos ali não estavam se enxergando como meramente retomando as liberdades perdidas, embora também existisse essa pauta, como existia também na Revolução Francesa, né? Uhum. Não, como assim? Peraí que eu perdi alguma parte da sua E aí, a minha pergunta, Sorrilha, para a gente desenvolver essa comparação, é: por que a Revolução Americana é uma revolução, assim como a francesa? Então, uma das coisas que se fala muito dela não ser uma revolução, que é uma crítica marxista ali da década de 60, é que o status quo, o poder continuou na mão dos mesmos grupos poderosos, das famílias de fazendeiros e tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, assim, aí defendendo um pouco a ideia de que é uma revolução, existe toda uma construção de um modelo novo de Estado e de política, né, que não existia até então. Então, por isso, voltando lá à primeira pergunta, né, que eu te fiz, né, por que a Revolução Americana ela é mais importante que a Revolução Francesa? De certa maneira, existem várias tradições que vão se tornar tradições que vão ser inventadas ali. Por exemplo, o presidencialismo, né, a figura de um presidente, que é alguém que é eleito, que fica um turno, e ao final do turno pode ir embora, isso é uma coisa que não existia, né? Essa dimensão. Tanto é que se discutiu à época do presidente ser eleito e só sair depois de morto. Sim. Né? Era Vossa Excelência, Presidente da República, não era o que você... proposta? É tomada essa proposta? Vossa Majestade, Presidente da República? Existe um momento que eles vão discutir qual é o pronome de tratamento. E existem vários tipos. E aí eles chegam ao His Excellency, né? A Sua Excelência. E o segundo país a ter presidência, desculpa interromper, mas só pra gente ficar no bate-bola, o segundo país a ter presidência da República é a França, né, com o Luiz Bonaparte, né, o Napoleão III, e até teve acabou de ser e isso era inclusive uma das perguntas que eu ia te fazer e você não deixou fazer, que era justamente esses modelos republicanos, porque assim, tudo bem, o republicanismo é algo que já existe antes da Revolução Americana, não adianta falar que os americanos inventaram. Mas esse modelo de republicanismo federalista, né, de federação, que você tem o presidente, isso é algo novo e que vai, Sim. de certa forma, influenciar as maneiras como as novas nações que vão surgir, inclusive, no pós-independência na América Hispânica, como um modelo que dá certo. Sim. Né? Então, por exemplo, quando em 1800 o grupo do Jefferson vence o grupo do Adams, né? Os federalistas perdem para os democratas republicanos, o Jefferson vai falar assim: isso é impensável na Europa, um grupo rival que vence o outro sem derramar um sangue. Né? Então, assim, modelo de constitucionalidade, a próprio funcionamento do Supremo Tribunal, como estabelecer mecanismos plausíveis para os checks and balances, porque tudo isso era teoria. Uhum. Né? Então, assim, quer queira ou quer não, isso difere muito do que era a organização inglesa ou da coroa inglesa e tudo mais, né? Então, por isso, para mim, assim, existe sim uma transformação, né? Ainda que com retomadas de pensamentos e releituras e tal, mas que faz desse processo um processo revolucionário. Aliás, só para me corrigir, quando eu falei o segundo na França, é o segundo com a ideia de voto universal, né? Isso que eu quis dizer, tem outros lugares também. Mas nos Estados Unidos não é nem voto universal, se bem que naquela época que é instituído, qualquer branco com mais de 21 anos de idade votava. A questão censitária, a questão de renda, não era um grande impedimento. Vários historiadores, quando falam ali do Andrew Jackson em diante, já falam em voto universal masculino, né? Sim. Claro, o voto feminino, finalzinho do século XIX ali na
na Oceania, e sobretudo é algo do século XX, né, o voto feminino. Sim. Mas o voto universal dos brancos, homens... E para negros gente... após a 14ª emenda. Sim. E é isso, assim, então... Assim... Agora, no caso da França, aí há uma diferença, né? Você tem a abolição da escravidão em 1794, durante a Revolução Francesa, e você já tem ali deputados negros. Né? O primeiro deputado negro é um ex-escravizado oriundo do Senegal, chamado Belé, que se torna deputado na França em 1794. Muitos anos antes dos Estados Unidos começarem a ter os seus primeiros deputados negros, né? Esse é um ponto para lembrar, porque às vezes tem uma direita, né, que de uma maneira radicalizando a Hannah Arendt, fala assim, então os Estados Unidos é legal e a Revolução Francesa é ruim, é só terror a Revolução Francesa. Calma, né? Não é assim que a gente trabalha, né? Com o legal chato, o bom e ruim, né? Por exemplo, você tem, depois do Belé, você tem vários deputados negros na Revolução Francesa, até a época de Napoleão. Aí Napoleão restaura a escravidão e isso volta, né? Isso deixa de acontecer. Aí depois, em 1848, na Primavera dos Povos, aí de fato a escravidão é abolida no Império Francês, enfim, e aí de fato passam a ter outros deputados negros, né? Mas eu acho que isso é um ponto importante de falar. Mas aí eu acho que, voltando para a frase nos Estados Unidos vai ser na Era da Reconstrução, 1868. Você já tem no norte deputados, senadores, governadores. Então, é ótimo, né? Só que aí, para voltar um pouco, Sorrilha, o que eu queria dizer é que tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa me parecem que foram experienciadas pelos seus protagonistas como uma novidade. Sim. Uma ruptura. Foram experienciadas como uma revolução, né? Porque talvez para quem está assistindo e não sabe disso, até o século XVII, a palavra revolução, ela significava predominantemente um sentido astronômico, né? O movimento dos astros, a revolução dos corpos celestes, né? Que é o livro do Copérnico. Na Revolução Inglesa, no final do século XVII, na assim chamada Revolução Gloriosa, né? A gente começa a perceber uma mudança de sentido. Já tem dicionários, como o do Samuel Johnson, que começam a associar revolução à mudança de governo. Né? E ali, na época que a gente está discutindo aqui, Revolução Americana, Revolução Francesa, aparece a ideia de revolução como ruptura. Né? Eu peguei aqui para comparar com a frase do John Adams, uma frase do Abad de Sieyès, que era alguém muito ligado, inclusive, aos americanos, Sim. Na qual ele diz, julgar o que acontece agora, segundo os critérios daquilo que já aconteceu, me parece o mesmo que julgar o conhecido pelo desconhecido. Né? Não dá para a gente usar os padrões do passado para entender o presente. E o Chateaubriand, que é o inventor do termo conservadorismo, né? Ele tentou escrever uma história da Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, e aí ele disse que ele não conseguia. E aí, nos termos dele, tudo aquilo que eu escrevia durante o dia era ultrapassado durante a noite. E aí, de novo, fazendo aqui a propaganda do meu ídolo, quem é o primeiro na história a dizer quem? As duas revoluções. E não sou eu que estou falando que ele é o primeiro a dizer que as duas revoluções estão interligadas. Quem analisa isso é o Habermas. Né? O Habermas diz, o Thomas Paine foi o primeiro a ler a Era das Revoluções sob a perspectiva do direito natural. Né? Só que quando o Paine faz essa leitura, ele mescla uma noção de revolução como ruptura e uma noção de revolução como retomada. Isso é uma coisa que eu propus no meu livro, que eu não sei, é aquela coisa, né, Sorrilha? Eu acho que é inédito, mas talvez alguém em alguma parte do mundo já tenha proposto isso, eu não saiba. Então eu não vou dizer que é inédito no livro, porque é me comprometer demais, né? Mas que é o seguinte, o Paine diz assim, o que chamávamos de revoluções no passado eram mudanças de pessoas e mudanças de circunstâncias. Ele está se referindo à noção de revolução da Revolução Inglesa, uma mudança de governo e tal. Mas o que vemos agora na América e na França, né, o Thomas Paine já chamava os Estados Unidos de América desde o senso comum, né? Do common sense. Todo mundo. Bem antes. Voltando aí ao que você aprendeu aqui no canal. Ia questionar mais isso, é verdade. Mas o que vemos agora, a partir das revoluções na América e na França, é uma renovação da ordem natural das coisas. É um sistema de princípios tão universal quanto a verdade. Então, veja, para o Paine é ruptura, mas é uma ruptura que retoma o passado. Mas esse passado não é um passado localizado no tempo. Não é o passado da antiga monarquia, dos antigos povos originários. É um passado
que na verdade ele é bastante presente, que é a ideia de natureza, né? Que é a ideia de... Por isso que eu brinco no meu livro, que eu falo que a noção de revolução no Paine é uma espécie de apocalipse adâmico. Cara, É a destruição que volta às origens, né? tem um livro chamado God's Nature, de um cara que vai falar de como é importante a noção de natureza para os pais fundadores. E para os pais fundadores é a galera dessa época mesmo, assim, até por conta dessa dimensão divina, né, da natureza, no sentido... vai me fugir aqui a palavra. Porque eles não eram ateus, eles tinham uma visão divina da coisa, mas não necessariamente como as igrejas pregavam. E uma dessas questões é essa, né, da natureza como algo que tem as suas próprias leis, que podem ser compreendidas e que tem que ser respeitadas e tal. Então a liberdade é uma desses elementos que compõem essa natureza. Você não tá errado, não. Eu acho que o caminho é esse mesmo, assim. Porque, e aí eu tô de alguma maneira, Sorrilha, com toda a modéstia, tá? Com toda a humildade, me contrapondo ao que o Kozelek diz no capítulo dele lá do Futuro Passado sobre as revoluções. Porque me parece que o Kozelek traz muito a ideia de antes se via o futuro como juízo final, agora o futuro está como horizonte de expectativas aberto para um futuro potencialmente radiante. E não que o Kozelek esteja errado, mas é que, na verdade, que esse futuro para essa galera toda aí ainda é um futuro que, na verdade, é um presente, que é passado também, mas que é um passado que está sempre presente, mas que pode ser descoberto. E aí eu acho que a gente chega, para explicar isso melhor que eu disse agora, num outro ponto de comparação, Sorrilha, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. A ideia de declaração dialoga com isso que a gente está falando, porque a ideia de declaração não é que você cria direitos, não é que você inventa direitos, não é que você declara o que já existe, mas que foi obscurecido pela tirania, pela ignorância, pela superstição. É por isso que isso é mais uma coisa comum, né? Por isso que tanto Estados Unidos quanto França declaram o direito, declaram a independência. A ideia de declarar, a Lin Hunt analisa isso, né? É a ideia de só revelar o que já está ali na sua frente, que é a natureza. Que são os direitos. Os direitos são naturais. Todos têm liberdade, igualdade e propriedade. Isso não acabou, ninguém perdeu isso. Acontece que isso foi obstaculizado, foi tiranizado, foi esquecido, mas o direito permanece, embora ele seja maltratado, né, pelos tiranos. Inclusive, essa é uma das hipóteses que eu defendi no meu pós-doutorado, né, que virou um artigo, foi publicado numa revista do Rio, que o Thomas Jefferson, assim, ele era um cara que ele era formado em direito, e às vezes as pessoas esquecem isso, mas ele era um estudioso do direito. Então, por exemplo, quando ele faz uma proposta da liberdade religiosa para Virgínia, e que depois isso é mais ou menos inserido na primeira emenda, ele fala, tem 4 itens e tem 4 artigos, né? O 4º artigo ele fala assim: uma assembleia constituída pelo povo, eleita pelo povo, terá todo o direito de desfazer essa lei que eu estou falando aqui, que é a do direito, que a religião, todo mundo tem o direito à sua própria religião, mas estará indo contra as leis da natureza. Então, assim, e aí o meu argumento é de que ele é um dos... Ele tem uma espécie de proto-positivismo jurídico, que não dá para falar positivismo jurídico nessa época, mas de que ele acredita que existem essas leis da natureza e tal, mas que se alguém quiser fazer uma lei e ela for votada por aqueles que representam o povo e que contrarie ela, pode, mas que existem as leis da natureza. Que estejam cientes disso, né? Estejam cientes disso. Agora, essa própria dimensão assim, de futuro, você vê na própria Constituição dos Estados Unidos, que é um pouco do que é uma discussão que para o Thomas Paine é bobeira, por exemplo, de que a Constituição, o James Wilson, ele tem uma frase, eu não vou lembrar exatamente qual é, mas o James Wilson é um cara que foi bastante esquecido, mas ele é tão importante quanto o Madison na elaboração da Constituição. E ele fala, nós estamos fazendo um documento que é um pacto entre os mortos e aqueles que vão nascer. Então, assim, essa noção de que aquilo que eles estão fazendo vai ecoar pelo tempo e que há que se ter responsabilidade para não desrespeitar os pactos feitos pelos antigos, né? E que isso sirva de lição para gerações futuras.
E até voltando e juntando as coisas, né, que a gente tem falado nessa nossa conversa, que virou uma conversa mais livre do que com um roteirinho, né? Exatamente. Aqui eu ia te perguntar como é que economicamente influencia. Mas a gente pode ainda falar um pouco disso. Tá. Mas eu tô achando legal desse jeito que a gente acabou indo. Vou ter que dividir em duas partes aqui. Eu acho que a Hannah Arendt não maltrata o Paine tanto no texto dela exatamente por isso, né? Porque o Paine, quando ele fala que não é o pacto entre os mortos, né? Que os mortos não podem tiranizar os vivos. Sim. Todas as gerações têm o direito de se reinventar. E alguém que fala isso já desde a Revolução Americana, embora essas palavras são mais do Paine na Revolução Francesa, mas isso aparece um pouco lá, né? Eu acho que o Jefferson fala, cara, ele fala assim, por exemplo, o Jefferson não curtia a Constituição perpétua, igual o Wilson defendia. Ele achava que era você obrigar alguém de 20 anos a vestir um casaco de quando ele tinha 5. É isso, né? Então, quer dizer, você tem líderes como o Jefferson, que se torna presidente, como o Paine, que é o panfleto mais influente ali na época da Guerra de Independência, que falam que em romper com o passado, em criar um futuro novo e tal. Então, não se justifica, né, essa ideia de uma revolução americana conservadora e uma revolução francesa revolucionária, do terror. E até, eu não vou falar isso aqui, porque a gente sai um pouco do propósito da nossa live, mas eu deixo recomendado. Porque eu acho que na hora que você vê a Revolução Francesa e põe um lado do outro, né? Aí eu acho que cria esse parâmetro, assim, né? Fala, não, mas que às vezes, Sorrilha, esse parâmetro ele é muito ruim no sentido de que, por exemplo, os jacobinos, eles foram hegemônicos na Convenção. Aliás, Convenção é o nome da República na França, que é um nome inspirado nos Estados Unidos. Aí, tá vendo? Né? Esse nome Convenção vem dos Estados Unidos, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Revolução Americana. É mais um motivo para essa separação. Só que os jacobinos são hegemônicos na Convenção por 13 meses. É um período muito curto. São 13 meses nos quais os jacobinos estão em guerra externa, né, contra a Prússia, a Rússia, a Áustria, e guerra interna contra a Vendéia. E aí os historiadores mais antigos, ou os não tão antigos, tipo François Furet, que eu adoro o Furet, mas enfim, mas o Furet se engana muito quando ele retrata os jacobinos como se eles fossem totalitários, como se fosse um Estado stalinista, né? E o Furet fala isso, o Gulag, ele diz lá no Pensando na Revolução Francesa, o Gulag nos leva a repensar o terror. E hoje a historiografia vê isso como uma grande bobagem. Tá? Esse é um livro do ano passado. O Terror é a Revolução Francesa e seus Demônios, do Michel Biard, que é da Universidade de Rouen, que está a uns 100 quilômetros ali de Paris. E o tom dos historiadores hoje é que não teve nada parecido como um Estado totalitário na Revolução Francesa, que, na verdade, o que autores como o Furet ou como o Marcel Gauchet pegavam discursos do Robespierre e tratavam aqueles discursos como se eles fossem a expressão da realidade. Quando, na verdade, o discurso era o Robespierre tentando tomar controle de uma situação que a Convenção não tinha controle. Né, de uma situação muito mais que fugia ao controle de Paris, do governo central, né? Então hoje essa imagem que está na Hannah Arendt dos terroristas e tal, do Robespierre todo poderoso, ninguém mais acredita na historiografia, né? Nos canais ruins de YouTube aí isso aparece. Mas você não acha que essa própria dimensão de uma revolução conservadora, uma revolução radical, já não tem ali uma influência da própria leitura que o Burke fez na época? Então, a nossa... Tem muito. Então, o Burke, ele é fundamental para ajudar a criar essa imagem que a gente tem da Revolução Francesa. Esses grupos mais à direita, mais conservadores, né? Mas, especificamente, quem inventou a ideia de que o período dos jacobinos foi o período do terror foi o Benjamin Constant. Logo após a queda de Robespierre, o Benjamin Constant escreve um texto chamado Sobre os Efeitos do Terror. Tá. Só que aí várias coisas são ignoradas. Por exemplo, o Robespierre é morto, e quem estava lá contra Robespierre? Barras, Fouché, nome que as pessoas talvez não conheçam, mas que eram pessoas que de fato promoveram massacres. Então a gente fala que não caíram os jacobinos, caíram os robespierristas. E que Robespierre, que nunca foi ditador da França, que era um deputado, entre outros, um deputado com autoridade moral, claro. Se fosse no Brasil contemporâneo, diriam que era o golpe dentro do golpe, né? O Robespierre foi usado como bode expiatório. Sim. E após a queda de Robespierre, é criada uma noção do terror como um período, do terror como uma fase. E aí vem o Hegel, que aí fala do terror, a negatividade, aí vem Marx,
que fala a maneira plebeia de realizar a revolução burguesa, o Marx trabalhando com a noção hegeliana de terror, que por sua vez se deve a essa noção liberal do Benjamin Constant. Eu quero escrever um artigo sobre isso ainda, porque eu estou construindo isso na minha cabeça, porque é bem legal. A construção da ideia de terror e como isso não bate com aqueles parcos 13 meses. E é legal, porque, de novo, né, eu mandei para você quando eu li isso, né, Sorrilha, por Zap, de quando algumas atitudes, eu acho que do governo Jefferson, foram chamadas de terror nos Estados Unidos. Não, do Adams, né? Do Adams, do Adams. Vou chamar, é o terror que está sendo feito aqui, que nem na França, quer dizer, então o terror vira um espectro, né, e vira um espectro, inclusive, nos Estados Unidos, né? De fato. Quando ele faz os Seditious Acts, né, que ele vai proibir imprensa livre e tal. O pessoal chama ele de pequeno tirano, comparam... Porque o Jefferson, então, isso é uma coisa interessante, o Jefferson, ele tá na época da Revolução Francesa. Sim. Na França. Então, e depois ele é substituído, ele é embaixador, né? E ele é substituído pelo Morris, né? Pelo Governor Morris, e depois pelo James Monroe. Isso. No final da Revolução Francesa, o embaixador na França, dos Estados Unidos, é o James Monroe, que é quem ajuda a libertar o Thomas Paine da cadeia, inclusive. Acho que você já contou isso aqui na última vez que você veio aqui. E então ele tem essa visão, assim, de... Ele tá voltando de lá nesse tempo, que ele fala, não há mais governo aqui, ele volta. Né? Ele volta em junho, se eu não me engano, de 1789, e aí já assume como secretário de Estado. E ele volta muito pessimista com monarquia, com aristocracia. Ele volta bem libertário, assim, né? E é por isso que... Mas ele é um cara muito pragmático, ele faz acordo com todo mundo. Assim, que quando é pra chegar onde ele quer chegar, ele não tem problema não de fazer acordo. E ele e aí uma das críticas contra o Thomas Jefferson é a associação que se faz com o Thomas Paine dele, porque aí o Paine é diferente, o Paine não volta diplomático para os Estados Unidos. Sim. O Paine volta chutando o pau da barraca. E o que era chutar o pau da barraca nos Estados Unidos? Era escrever um livro xingando a Bíblia. Que é o que o Paine faz, com a Idade da Razão, né? E aí é justamente isso que pega ele, o outro Thomas, né, o Jefferson, quando ele vai concorrer, que aí vão acusar ele de ser ateu, como o outro Thomas e tal, né, Tom, né. E aí, e o Thomas Jefferson escreve uma Bíblia, você sabia disso? Não sabia. Ele pega a Bíblia e faz uma versão para fools. Ele pega as partes que ele acha que não importa na Bíblia e reescreve numa linguagem mais... E ela foi usada há muito tempo para catequização, evangelização de indígenas e tal. Então ele... E aí tem mais um ponto de contato, mas aí é diferente, né? Porque é engraçado chamarem o Paine de ateu, porque o The Age of Reason é um livro contra o ateísmo. Lembrei aquela palavra, que eles eram deístas, né? Deístas, é um livro deísta, né? E eles eram, de fato, os dois deístas, né? Acho que em religião eles têm mais proximidades do que afastamentos no que diz respeito aos valores. Talvez eles tenham mais afastamentos no que diz respeito a como lidar com esses valores na vida pública, né? E na Revolução Francesa, o ateísmo era pena de morte. O Robespierre não revoga isso. Pelo contrário. Né? O Robespierre, quando ele tenta fazer o culto ao ser supremo, que é uma maneira lá de promover o deísmo na França, isso é para combater o ateísmo, que eles viam ali nos sans-culottes, os movimentos populares. E eu acho que isso também acontece nos Estados Unidos, né? Nenhum lugar, nesse momento, legalizava o ateísmo. Então, é importante dizer que muitas pessoas defendiam a pluralidade religiosa, mas quando chega no ateísmo, barra, né? O livro do Locke, lá, sobre a Carta sobre a Tolerância, é engraçado, porque o Locke fala, não, temos que tolerar o Islã, ele fala isso no século XVII, temos que tolerar o judaísmo, mas o ateísmo, aí não, porque o ateu, diz o Locke, ele não tem respeito para nada, porque tudo pode acontecer no futuro, então você pode esperar tudo de um ateu. Isso era a crença dominante aí na época, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não sei se nos Estados Unidos seria proibido, mas seria quase que uma sentença de morte política. Que aí de novo, eu brinquei com os alunos lá na UNB, que são as passagens do Tocqueville sobre o cancelamento, né? O Tocqueville fala, do antigo regime, a sua alma fica intacta, mas o antigo regime destrói o seu corpo, que é o suplício e tal. Nos Estados Unidos, ninguém vai destruir o seu corpo pelas suas opiniões, mas as pessoas vão te isolar, você não consegue mais emprego, e a sua alma é torturada. Então, aí passagem linda do Tocqueville, né? O Tocqueville diz, nos Estados Unidos eles te deixam com a vida,
mas uma vida pior do que a morte. Uma vida excluída, uma vida fora. E aí o Tocqueville está falando exatamente quem não é cristão. Ele falou, ó, tem liberdade de expressão e de opinião nos Estados Unidos, mas desde que você esteja ali num círculo. Pulou fora desse círculo, você não é morto, mas você é cancelado. É basicamente, né? Perde amigo e tal. Perde contrato. Perde contrato. Democracia na América, né? Essa passagem é muito engraçada, né? É muito engraçada. Você sabe que um dos motivos do livro do Palmer, voltando ao começo da live, das revoluções democráticas, não ter sido bem aceito nos Estados Unidos... Você sabe que tá sendo gravado, né? Que não é uma live, né? Sim. Mas vai sair... o livro um dos motivos do livro do Palmer não ter feito tanto sucesso, não ter sido tão incorporado lá nos anos 60, é justamente que o Palmer, um liberal, dizia que a Revolução Americana foi uma revolução, né? Aí os conservadores ali nos anos 50 e 60 não viram isso, não enxergaram isso muito bem, né? E coisa assim. Tem até uma série de livros do Dumas Malone que começa a ser escrito no finalzinho, logo depois da 50, assim, depois da Segunda Guerra, e que ele vai trabalhar a ideia do Jefferson como apóstolo da liberdade, né? E é muito, mas é dentro dessa perspectiva mais conservadora, assim, da liberdade e tal. É engraçado, né? Hoje em dia a direita tenta resgatar mais esse lado revolucionário do Jefferson. Porque hoje em dia a direita tá rebelde, né? A direita está antissistema, né? Tá antissistema, exatamente. Então eles preferem esse Jefferson mais anti-instituição, o cara que é contra governo e tal. E no Jefferson você acha o que você quiser, né? Sim. Você acha o que você quiser. Foi você que me falou de uma carta do Paine com George Washington, ou eu li em algum lugar que o Paine fala que ele teria votado pela Constituição? Não fui eu não. Né? Então, assim, que às vezes o Paine, pensando nessa direita aí, né, ele é associado a libertários, antifederalistas, antigoverno central, mas o Paine manda uma carta pro George Washington falando, teria votado com os federalistas. Ué, mas o próprio Thomas Jefferson. Thomas Jefferson depois ele é associado aos antifederalistas porque o partido dele é uma reunião dos antifederalistas, né? Mas ele escreve pro Madison, eu tô contra isso e contra isso, mas se vocês decidirem aí, tá decidido. Assim, o nosso grupo é nosso grupo, entendeu? Fecha com o Madison. Então ele fala isso, assim, ele fala assim, eu tenho duas pílulas de discordância. Uma era que na Constituição o mandato do presidente não era estabelecido. Então, assim, quantas vezes ele poderia ser reeleito? Falava que era 4 anos, mas não falava quantas vezes ele poderia ser reeleito. Ele era contra isso, ele achava que tinha que ter um mandato ou 2 mandatos e acabou. E outra que ele falava é que tinha que ter o Bill of Rights. Ele falava assim, tem que ter direitos, porque essa Constituição não fala de direitos, e as pessoas têm seus direitos e tal. Então essas duas discordâncias, mas ele termina e fala assim, olha, o que vocês decidirem aí tá decidido. E no primeiro momento em que ele acha que não vai rolar a carta de direitos, ele tá meio revoltado. Ele escreve uma carta falando que é a única arma que os direitos são as únicas armas que as pessoas têm contra o Estado. Depois, quando ele percebe que já vai rolar no processo de ratificação, vai ser elaborado um documento de direitos, ele já fala assim, que é um escudo. Ele já muda a palavra. Assim, não é um negócio que a pessoa usa contra, não. A pessoa ela se protege né? E aí ele fala que, tô feliz, porque em alguns estados já está sendo encaminhado a ratificação com a sugestão de formulação de um novo documento e tal. Então ele tá mais pianinho, mas ele tá pró-Constituição. Então é muito isso, assim, né? A galera gosta de pegar o lado radical, mas esses caras, eles eram pró-instituição em várias medidas. Né? Eram pragmáticos ali, né? Quando precisava. Que outros pontos que você tinha planejado pra gente falar e eu violei aqui nessa conversa, Sorrilha? Então, a minha ideia era mais pragmática dessa conversa. Que eu sou Thomas Jefferson e você é o Thomas Paine, né? Então, assim, você gosta do caos. Então, cara, se você puder falar, eu sei que a gente já bateu o papo aqui bastante. Eu posso. Mas o que eu queria saber, assim, é porque existe muita... existe assim, quando você vai ler, assim, tem um livro antigo
do René Remond, chamado História dos Estados Unidos. Sei, já li. É um livrinho desse tamanho, assim. E É daquela coleção Que Sais Je, Que Sei Eu, que é a coleção que inspira a coleção Primeiros Passos. Que Primeiros Passos. Eu tô até com o livro da Comuna de Paris dessa coleção. Que Sei Eu. Olha que legal. Isso, inspira toda a história, Primeiros Passos. Como eu já li a versão em português, eu não sabia disso, não. E é até engraçado que tem uma das coisas que eu achei mais curiosas do livro é quando ele chega ali na era do Good Feeling, se não me engano, e fala assim, essa época foi muito boa, e épocas muito boas não produzem história. E aí ele pula, ele vai pra frente, assim. Ele vai pra frente. Mas ali ele já fala assim, olha, na Revolução Americana, muitos soldados puderam experimentar e viver e sonhar um pouco com uma república. E que quando eles voltam para a França, eles levam consigo esses ideais e que depois vai redundar na Revolução Francesa e tal. E é muito comum, quando a gente está lendo ali num almanaquezinho de história, assim, de que a Revolução Americana teria influenciado a Revolução Francesa por conta do aumento da dívida pública e de que isso gerou uma série de processos de austeridade e tal, né? De impostos, e que isso então teria ajudado a redundar na Revolução Francesa. Então, o que eu tinha planejado conversar com você é de fato o quanto a Revolução Americana influencia na Revolução Francesa nesses aspectos. O primeiro seria o aspecto econômico, né? O segundo seria esse aspecto das ideias republicanas e tal. E uma terceira influência é justamente essa, né? Dos intelectuais, né? Das pessoas que participam das duas revoluções e tal. Como é que é? Não, legal. E até a gente já falou muitas dessas coisas, sobretudo eu acho que a parte intelectual, né? E aí eu tinha comentado que o ano passado eu estava na França, e aí eu fui para uma cidade que dá uns 200 quilômetros de Paris, chamada Blois, que era o centro da nobreza, um dos lugares que mais tem castelos por metro quadrado no mundo. E aí eu fui num sebo, e eu encontrei um livro que eu nunca tinha escutado falar, no doutorado, tal, que é esse livro aqui, né? Les Américains à Paris pendant la Révolution, né? Os americanos em Paris durante a Revolução Francesa, né? Lá na França não precisa falar que é a francesa. Então, a primeira coisa a ser dita, né, que eu acho importante, é isso. Tipo molho inglês, né? Tipo molho inglês, né? É uma quantidade muito grande de revolucionários franceses na América e de americanos na França. Então, a Filadélfia, então o Brissot, que era o líder dos girondinos, ele chegou aí para Filadélfia durante a Revolução. E foi super bem recebido lá, né, como herói e tudo mais. Aí, de novo, né, o Hobsbawm, quando ele fala do Thomas Paine, ele fala uma coisa que eu discordo totalmente. Ele fala, o Thomas Paine era um radical nos Estados Unidos e um moderado girondino na França, para tentar mostrar que a França é radical e os Estados Unidos é moderado. Mas não era assim que a coisa se processava. Né? Então você tinha um Joel Barlow, por exemplo, que era um deísta, enfim, contra a escravidão, que luta, que é de Connecticut. E o Joel Barlow também vai para a Revolução Francesa, escreve textos lá sobre a Revolução. De fato, um grupo que é muito forte, como a gente falou bastante hoje, é o grupo do Thomas Jefferson, né? As pessoas ali ao redor do Thomas Jefferson. Mas tem também o Morris, que era um desafeto do Jefferson, né? Se não me engano. Também será um desafeto do Paine e vai ficar como representante dos Estados Unidos na França até ser substituído pelo Monroe. Então, a quantidade de pessoas que atuam nas duas revoluções é muito grande. Tá? Aquele historiador Jonathan Israel, é por isso que ele fala no iluminismo radical transatlântico. Né? O transatlântico a noção de transatlântico é uma noção lá do outro autor que a gente gosta, né? Que é o Armitage, é a noção de coisas que acontecem no continente determinadas pelas trocas no espaço atlântico, né? Essa noção de uma história transatlântica. E a história das duas revoluções, ela é transatlântica. O que acontece na Filadélfia é fundamental para entender a Revolução Francesa e vice-versa. Tá? Há uma circulação de ideias muito grandes. Aqui no livro, ele lista um monte de gente que até eu não tinha me tocado, que participa das duas revoluções, que nem o John Paul Jones, que não é o baixista do Led Zeppelin, né? Mas é o marinheiro americano que ataca a Irlanda, né? Porque ele chegou lá, love. Porque durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, acreditava-se que a Irlanda
podia ser uma cabeça para um ataque contra a Inglaterra, né? Então John Paul Jones entra na Irlanda e aí o governo inglês tenta recrutar irlandeses contra os americanos. Só que os irlandeses acabam se voltando contra o governo inglês e chegam, inclusive, a declarar a independência da Irlanda em algum momento ali. Veja, isso antes da Revolução Francesa. De novo, a questão de revoluções atlânticas entrelaçadas. E aí que a Inglaterra, para não perder a Irlanda, que nem ela tinha perdido os Estados Unidos, a Inglaterra concede à Irlanda o mesmo estatuto que a Escócia tinha, né, ali na monarquia, né, diante da coroa. Né? Então a Revolução Americana está conectada com a Revolução Irlandesa. E mesmo após a repressão da Revolução Irlandesa, que acaba fracassando, apesar dessa conquista, surge a Sociedade dos Irlandeses Unidos, que eram conhecidos como os irlandeses de Payne, tá? Que cantavam lá um God Save the Rights of Man, né? Deus salve os direitos do homem, que é o texto do Payne, que era cantado na Irlanda. Né? Então, há uma conexão que eu posso estabelecer aí, Estados Unidos, Irlanda, França. Uhum. Como posso estabelecer uma conexão Estados Unidos, Haiti? Porque vários líderes, né, o Sorrilha tem um texto lá, um artigo sobre isso, vários líderes da Revolução Haitiana lutam nos Estados Unidos, mas também posso estabelecer uma conexão Haiti-Polônia, porque vários mercenários poloneses são usados pela França contra o Haiti, e esses mercenários poloneses acabam se juntando aos haitianos, e a Polônia, e vários líderes da Revolução Polonesa participam da Revolução Francesa, o Kollontai, são heróis da Revolução Francesa, né, e a Polônia no século XIX vira algo que tentaram fazer com a Ucrânia, não sei se colou muito, né? Mas o pequeno país que é oprimido pela Rússia e que se torna uma referência, né, mundial e tal. Isso no século XIX foi muito forte. Com a Polônia, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tinham várias sociedades pró-Polônia ao longo do século XIX. Então, para falar de maneira simples, a circulação. Nesse livro aqui ele fala da circulação de artistas, né? Ele fala que eu não conhecia, de um tal de John Timble, né, que era um pintor na Revolução Americana, que também atua, né, na Revolução Francesa, e, enfim, então há uma conexão de personagem. E aí, sobre a questão do militar, né, a questão econômica, então, de fato, há uma guerra, ali um pouquinho depois da metade do século XVIII, que é a Guerra dos 7 Anos, e a Guerra dos 7 Anos é uma guerra entre impérios, né, entre o Império Inglês e o Império Francês, entre outras coisas, ela não é só isso, mas é também uma guerra entre impérios. E a França perde uma parte do seu império colonial. E a França busca revanche, não só nos Estados Unidos, a França busca revanche também na Holanda. Quando o Luís XVI vai apoiar os revolucionários da Holanda, dos Países Baixos, contra o Guilherme de Orange, que era o stadtholder, o governante ali da Holanda, que tinha apoio inglês. E assim como ele faz na Holanda, ele faz também nos Estados Unidos, né, de apoiar os Estados Unidos, de, enfim, enviar dinheiro para os Estados Unidos. E aí fica uma coisa que às vezes é dita, que é a seguinte, então a Guerra de Independência Americana ajudou a endividar o Estado francês, isso é uma das grandes causas da Revolução Francesa. Uhum. Bom, não nego que isso tenha o seu papel. Me parece que tem o seu papel ali em tudo. Porém, é preciso lembrar quem está assistindo a gente aqui que as dívidas do governo inglês, proporcionalmente, eram maiores que a dívida do governo francês. O governo inglês, a monarquia inglesa era mais endividada que a monarquia francesa. O inglês médio pagava mais impostos do que o francês e do que o norte-americano também, né? Sim, com certeza. Esse é um dos argumentos lá dos ingleses contra os americanos. Americanos, a gente aqui paga mais imposto que você. A representação aqui menos gente participa do governo aqui na Inglaterra do que nos Estados Unidos. E aí tem aquela frase que eu acho que é do Patrick Henry, né? Ou se eu não estou confundindo, que ele fala, mas não é a gente que tem que diminuir a representação, são vocês que tem que aumentar, né? Da lei do selo. Da discussão sobre a lei do selo. Né? Então é isso, então quer dizer, a dívida tem lá o seu papel, mas isso por si só não explica nada da Revolução Francesa. Não explica nada. E, na verdade, os gastos que a coroa inglesa tinha com a marinha eram muito maiores. Vinham lá desde o século XVII, conquista da Jamaica, eram muito maiores que os gastos militares da França. Pensando sempre, claro, e não em termos absolutos, mas proporcionalmente à população, que a população da França era muito maior. Era calculada ali em 25 milhões de pessoas, sem contar o Império Francês e coisas assim. Então, o que explica a Revolução Francesa não é a dívida, é a maneira, entre outras coisas, que o Luís XVI não tinha possibilidade de aumentar os impostos na França sem lidar com os parlamentos da França, os parlements, os corpos intermediários, coisa que a monarquia inglesa tinha mais autonomia de fazer.
Isso destrói completamente aquela visão conservadora que você vê aí em canal ruim do YouTube, Brasil para Lerdos e coisa assim, aquela visão que fala assim, não, porque a monarquia britânica era moderada, conservadora, respeitava as liberdades, e a Revolução Francesa era destruidora, totalitária. Só puta bobagem. Só para dar um número, a quantidade de mortos que a gente calcula no terror são 17 mil pessoas. A gente sabe esse número porque as pessoas guilhotinadas saíram no jornal. Então isso foi feito. O número de mortos na Irlanda, na repressão britânica, dava quase 30 mil pessoas. Não estou dizendo que 17 mil mortos é pouco, tá? Sim, mas é que uma é vista como a expressão do totalitarismo dos franceses, e a outra é ignorada, e a monarquia britânica. E o primeiro a fazer essa crítica foi o próprio Paine. Lá a passagem mais linda do Common Sense, quando ele fala assim, a gente trancou a Revolução Gloriosa, a gente trancou as chaves do despotismo. A gente trancou o despotismo às chaves. Mas a gente deixou essas chaves nas mãos do rei. Dizendo que a monarquia britânica ainda era muito poderosa. Gastava muito em guerra e coisas assim. Né? Enfim, então eu acho importante dizer que não que a dívida não tem um papel, mas que é muito mais importante você entender como a sociedade, a conformação social e política da França impedia o Luís XVI de fazer reformas. E o Luís XVI tentou fazer reformas. O Luís XVI era um monarca reformista. Ele contrata lá o pessoal do laissez-faire, o Turgot, ele nomeia, né? Contrata não, ele nomeia, né? O Turgot, o Necker, para fazer reformas na França. Acontece que, se o rei fizesse reformas, ele ia ter que encontrar a oposição da nobreza. Se o rei não as fizesse, era a falência do Estado. Uhum. Não, esse dilema não existia na Inglaterra. A conformação ali era diferente, né? Uhum. Já acho que eu respondi, Sorrilha? E, de fato, a coisa da circulação de militares, ele também fala bastante aqui nesse livro. E ele fala até de militares americanos também, que participam da Revolução Francesa, já com experiência, né, com conhecimento e coisas assim. Porque tem uma discussão se os Estados Unidos entraria ou não entraria do lado da França, né? E aí o Jefferson fala que não devia entrar, mas tinha que entrar do lado do Lafayette, né? E aí o governo Washington falava assim, não, porque o nosso acordo foi com o rei, não foi com os revolucionários, né? Porque quando os Estados Unidos, inclusive, devia dinheiro para a França, né? Nesse período. E o acordo tinha sido feito com a monarquia. E o Lafayette, que tinha sido um cara que lutou do lado da Revolução Americana... A gente não falou do Lafayette, né? Até agora a gente não falou do Lafayette. Quem assistiu aí o Hamilton, né? É engraçado que o Lafayette, o ator que faz o Lafayette é o ator que faz o Jefferson. Que aí o Lafayette vai lutar a guerra, a Revolução, e aí volta o Jefferson, né? Que é o mesmo ator. Então, aí decide por abstenção, e é um dos primeiros momentos que o Washington estabelece, olha, a gente não faz parceria perene com ninguém. E aí, então tem toda essa discussão, mas muito provavelmente, assim, militares americanos, né, porque você não tinha um exército, você tinha um exército continental, mas era diferente do modelo que é o exército hoje, né? É diferente. Inclusive, é engraçado porque, assim, quando o Lafayette vai lutar a Revolução Americana, ele chega e beleza, ele se estabelece e tal, e junto com ele chegam outros que são menos falados, outros caras que vêm lutar a Revolução Americana e que são pouco mencionados, mas um deles pedia um soldo. E aí os caras falavam assim, tá estranho, porque guerra não é coisa de nobre, e nobre não precisa de dinheiro. Como que é o nome dele? Não vou lembrar agora. Não, isso, Sorrilha, eu tô fazendo a tradução do Common Sense, né? Inclusive, eu vou ver se termina amanhã. Vou até te enviar para você dar o seu espetáculo, ou ignorar também, se tiver muita coisa para fazer. Mas ele usa um termo lá no Common Sense, que eu fiquei na dúvida, né? Eu vou achar esse termo aqui, porque é uma espécie de milícia, mas não é exatamente uma milícia. Né? A ideia de milícia, ela traz a noção de gente contratada. É o termo associators. Então, porque é isso que vai estar, que é essa discussão da segunda emenda até hoje. Porque a segunda emenda, ela dá direito às pessoas ter arma para a formação de milícias. Só que num momento em que você não tinha um Estado, a noção de governo
de exército permanente, a Constituição vai estabelecer exército permanente. Né? Porque antigamente os exércitos eram formados apenas em épocas de guerra. E aí surge a discussão entre os antifederalistas, mas e se esse exército permanente quisesse voltar contra a gente? Então os estados têm direito de formar suas milícias. E para isso as pessoas devem estar armadas para a formação das milícias. Quando essas milícias deixam de existir da forma como elas eram e passam a ser um organismo que vai ser incorporado ao próprio modelo de Estado, a segunda emenda deveria cair. Mas legal, não. né? E aí, ela vai ser só em 1968, por aí, vai ser restabelecida como um direito das pessoas de terem arma. Mas lá falaram, ó, direito de ter arma para a formação de milícias. Quando as milícias se tornam obsoletas, essa lei também se torna. E aí o que eu fui ler para tentar ver como é que eu traduzia esse associators, né? É que eles surgem um pouco como a ideia do Benjamin Franklin, né? Do grupo de cidadãos independentes, armados. E também em alguns casos chamam de Minutemen, né? O cara os Minutemen, E isso é uma diferença grande com a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa, por sua vez, já cria um exército mais parecido com os nossos padrões modernos de exército. Sim. Né? A Lei Jourdain de Brel, que é uma lei de 1798, coloca o alistamento universal obrigatório. E o que vai acabar inspirando, né, assim, a formação dos exércitos nacionais e tal, né? A noção de guerra total. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque o que os franceses fazem ali meio que obriga as outras monarquias a fazerem também. Dinamarca, Noruega, a Prússia. A Prússia vai depois adotar um modelo parecido 2 décadas depois da França, e senão, se ela entrasse em guerra com a França, ela se ferrava. Com aquela guerra. E tá ali também um germe da noção do militar modelo de cidadão, né? Do militar com modelo de cidadão. Por isso que é engraçado ver militar falando mal da Revolução Francesa, ou gente que gosta de militar falando mal da Revolução Francesa, porque a palavra militarismo, né, o David Bell, que eu sei que você também gosta de falar isso, a palavra militarismo, ela é uma palavra que surge na Revolução Francesa. E a noção de um exército organizado por mérito deve muito à Revolução Francesa. Perfeito. Isso que eu ia falar. Deve muito com mérito. Então, o Napoleão só ascende a primeiro general graças à Revolução Francesa. Não fosse a Revolução, por ele não ser um nobre de alta estirpe, ele não podia atingir o cargo de oficial, né? Ele não podia atingir o oficialato. Ele tinha que ficar restrito ali às patentes mais baixas, né? E se você olha, por exemplo... E se você olha, por exemplo, na Revolução Americana, o Hamilton fica putaço, que ele nunca tem uma missão que ele pode liderar. Mas porque ele era um sem ninguém. Ele era o Wright, a mão direita do Washington, mas era basicamente ele era correspondente e tal, assim, ele vai subindo de patente muito rápido, mas só no finalzinho, quando a guerra tá praticamente ganha, que ele vai ter o primeiro que ele pode comandar, a primeira missão assim, que ele pode comandar. Por quê? Porque o resto era tudo cara que tinha fazenda, era tudo cara importante e tal. Aí você depois vai ter a organização de West Point, já nesses modelos, já pensando nesse modelo de exército que a gente tá falando aqui, né, do cara se alistar, e muitos caras que eram fodidos, assim, né, que acabam se alistando, se tornam generais e tal. Mas eu acho, Sorrilha, que tem 2 coisas que a gente não podia deixar de falar nessa live. Uma a gente já falou. Na live. Nessa gravação. Nessa entrevista, nessa conversa, nesse bate-papo. Esse bate-papo. A primeira a gente já falou, que a chave da Bastilha foi dada para George Washington. Sim. Eu acho que a segunda coisa que a gente não pode deixar de falar, que é legal, é que todo 4 de julho, né, a data da independência dos Estados Unidos, na França, o embaixador dos Estados Unidos lá vai até o túmulo do Lafayette e coloca flores. Olha só. Todo 4 de julho. Quer dizer, o Lafayette, então, ele é o francês, não, o marquês. Ele era daqueles grupos que o Lefebvre chamava de os nobres liberais, que são os nobres que apoiam a Revolução Francesa no começo. Depois ele muda de posição, né? Mas o Lafayette, ele lidera, né, as tropas francesas que vão auxiliar a Revolução Americana, que vão auxiliar a independência dos Estados Unidos. Sim, mas depois engraçado que ele vai antes, né? Ele vai antes, né? Ele vai antes do apoio formal da França. E depois ele se torna um protagonista na Assembleia dos Estados Gerais, na primeira fase da Revolução Francesa. E também eu acho que uma coisa legal de dizer que o Thomas Paine, ele era um republicano, mas ele foi contra o Luís XVI perder a cabeça, ser guilhotinado.
E aí ele era contra por vários motivos, né? Ele elenca os vários motivos. Até o Mahat, ele se levanta na convenção. Ele é um radical ao máximo que o inglês pode ser. O que aí o Mahat levanta, e o Mahat fala, você é contra a guilhotina, você é contra a pena de morte porque você é Quaker. E argumentos religiosos aqui não podem entrar. Isso é muito legal, até para comparar com uma outra revolução, que é a Revolução Inglesa, do século XVII, onde todos os argumentos eram religiosos, né? Uhum. Ali não, ele proíbe o argumento religioso. Mas outro argumento do Paine era que matar o Luís XVI podia criar uma indisposição com os Estados Unidos. E a proposta do Paine era, enquanto a França estiver em guerra, prender o Luís XVI, terminada a guerra, exilar o Luís XVI para os Estados Unidos. Porque lá ele é amado, lá ele simboliza a liberdade, né, e tudo mais. E o próprio Paine passa um certo pano para o Luís XVI, nos textos dele. O Paine fala, eu sou contra a monarquia, apesar deste monarca de agora ser um monarca moderado. Você fala, não, Luís XVI é um monarca moderado. E de fato era, né, perto do Luís XV e Luís XIV. Luís XVI é um monarca moderado, é um monarca reformista. Aí o Paine diz, mas o problema não é o monarca, o problema é a monarquia. Uhum. Então a gente tem que mandar ele para os Estados Unidos. Tá, mas, como todos sabem, a proposta não foi aprovada e o Luís XVI foi morto lá em janeiro de 1793, né? No final das contas. Aliás, essa é uma outra coisa que os americanos criam, que é o ex-presidente. Né? O cara vai deixar de ser ex-rei, né? Só na guilhotina. Só na guilhotina. Porque o argumento é esse. Aliás, uma outra coisa que eu acho que dá pra falar aqui hoje é que a historiografia da Revolução Francesa hoje, uma das ênfases dela é mostrar como é um pouco falsa essa visão da Revolução Francesa como uma revolução só de ideais e de idealistas. Como, na verdade, muitas medidas da Revolução Francesa são muito pragmáticas. E uma delas é a morte do rei. Né? Eles falam assim, o pessoal fica falando que a morte do rei é por causa da ideia da república. E aí, se você lê os argumentos dos jacobinos pela morte do rei, eram argumentos pragmáticos. Se o rei não morrer, ele vira um símbolo para os monarcas estrangeiros. Ele é primo dos caras aqui da Áustria, da Itália. Né? Se a gente não matar ele, é muito maior a possibilidade de um golpe, de uma restauração da monarquia. Então, concordemos ou não, é um argumento pragmático. Sim. É um argumento, isso vale também para a própria Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Às vezes a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa é vista como a expressão dos ideais iluministas, e tem isso também. Mas muitos artigos ali eram bastante pensados para questões práticas. Exatamente. Por exemplo, o artigo, isso aqui atrás de mim, para quem está assistindo, é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que eu tenho aqui essa réplica. O artigo sobre a propriedade, que é o artigo 17 da Declaração, ele fala, né, que a propriedade às vezes pode ter uma indenização e tudo mais. E logo depois, eles abolem os privilégios da nobreza no campo, mas para alguns desses privilégios eles exigem que os camponeses paguem uma indenização, que é o resgate. Quer dizer, então isso que parece um bando de princípios abstratos, eles têm, na verdade, uma ligação muito forte com demandas do momento, enfim, coisas assim, né? Então, isso é julgar uma coisa pelo ideal, que não é isso, né? É a mesma coisa da Revolução Americana. Pô, vocês queriam liberdade, ficaram com escravidão. Você não vai aprovar a Constituição se você tocar nesse assunto. Né? Você não vai aprovar... De novo, não é falar, não, eles estavam certos, mas é essa questão de que tem coisas que vão se impor, são demandas do tempo, né? E dá aquele contexto que vão se impor, não vai ter negociação. Os estados do Sul não vão assinar a Constituição se você abolir a escravidão. Né? Não vão aceitar a Declaração de Independência citando que a escravidão é um problema, como de fato está no rascunho. Né? Thomas Jefferson muda, né? Tem que mudar. Isso. Teve que mudar. E aí vem uma das minhas frases preferidas também da Revolução Americana, ou talvez a segunda, depois daquela do John Adams, que é uma frase do Benjamin Rush. Eu adoro essa. Meu pós-doutorado ia ser a primeira, em parte sobre o Benjamin Rush, que é uma das 56 pessoas que assinam, né, a Declaração de Independência. E o Benjamin Rush diz assim, quando acaba a Guerra de Independência, ele fala, acabou a Guerra de Independência, mas a Revolução Americana está só no começo. Né? O Jonathan Israel cita bastante essa passagem, porque é isso. Ele não é uma pessoa marginal ali, que está um personagem secundário, ele é uma das 56 pessoas que assinam a declaração. E ele diz, isso aqui é só o começo.
o próximo passo é abolir a escravidão. E se não abolirmos a escravidão, vai ser guerra civil, diz o Benjamin Rush. Várias pessoas dizem isso, né? Nessa época, que a guerra civil aconteceu. Thomas Jefferson. O Joel Berlow, que a gente citou, o Tocqueville um pouquinho mais para frente. Tá? Todo mundo dizia que uma guerra civil era muito provável, né? Se não fosse abolida em algum momento, de alguma maneira, a questão da escravidão. Então, embora não haja abolição da escravidão ali, estava muito claro que isso era algo que eles tinham que lidar de alguma maneira, que não dava para deixar as coisas como estavam, né? E a Revolução Americana, em parte, abriu essas possibilidades de questionamento e tal. Isso não é, de novo, a gente não está passando pano para os escravistas, né? É horrível né, essa posição de manter a escravidão e tal, uma coisa horrível. Mas mostrar que tem esse debate está colocado ali, né? Porque assim, essa dimensão que às vezes atrapalha a compreensão do evento histórico, né? Daquilo que você gostaria que tivesse acontecido e de quais são os limites. Porque assim, se os caras estão acabando de sair de uma revolução, de guerras contra a Inglaterra. Eles já vão entrar numa outra revolução interna, né? E eles tinham essa dimensão que é equivocada, mas eles são um experimento, de que aquilo é uma história excepcional e tal, de que fazer isso vai colocar em risco a experiência que a gente está histórica que nós estamos empreendendo e tal. Então existe sim algumas limitações. É a questão, né, de como você mencionou sobre a dívida francesa. Não é a dívida, mas é como você mobiliza saídas para ela. Então é isso, tá lá. Vai falar que existem sim sujeitos que eram contrários à escravidão, né, mas como é que você vai fazer? E muitos deles, ao ver uma independência que não abole a escravidão, entendem que, apesar disso, está colocada a escravidão está com os seus contados. A possibilidade é aumentada e ampliada pela guerra. Várias pessoas negras participam da guerra, né? O Gary Nash, o historiador, escreve sobre isso. Sim, né? Inclusive é uma das críticas que se faz ao musical Hamilton, que acabou não mostrando os negros de verdade que participaram da independência. Colocaram lá atores negros interpretando homens e mulheres brancas, mas não valorizou, né, os caras que os negros realmente de fato realmente lutaram. E, por exemplo, na Constituição tem essa noção, ó, daqui 20 anos não pode mais trazer escravos da África, né, vai abolir o comércio atlântico, e de fato isso é implementado. Então assim, você tinha essas negociações, ó, a gente vai aprovar aqui, mas daqui 20 anos não pode mais, né? E uma dimensão de que uma hora isso vai acabar. Eles tinham essa visão ingênua de que uma hora isso ia acabar, né? Que não deixa de ser uma ingenuidade, né? Natural. E aí tem uma frase, aliás, né, eu não falei isso, mas aqui no meu livrinho tem um resumo de 2 páginas da Revolução Americana, só para vocês entenderem as relações, e o professor Marco Sorrilha revisou essas 2 páginas, né? Você até me deu uma sugestão ali de mudar uma coisinha e tal, então tá com a revisão aqui do nosso mestre de cerimônias aqui do canal. E aí lá sou eu, né? É isso que eu tô fazendo aqui. E aí eu termino essa minha passagem sobre a Revolução Americana, citando, obviamente, uma frase do Paine, na qual o Paine diz assim: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo, disse Arquimedes. A Revolução Norte-Americana fez na política o que era apenas teoria na mecânica. Então isso é um texto da época, esse e o do Benjamin Rush, que bate no que a Hannah Arendt fala, que são as revoluções separadas. Tá? Ele tá falando aqui, não, isso aqui, a Revolução Americana é a fagulha numa grande revolução, numa era das revoluções. Aliás, também o Paine usava a expressão era das revoluções, já era usada na era das revoluções, né? É legal essa dimensão da passagem da revolução no sentido mecânico da coisa e tal, para o sentido político. Político, isso é maravilhoso, né? E essa é a citação perfeita para a gente terminar a nossa conversa, pois só prova aquilo que nós estamos tentando mostrar desde o começo, que a Revolução Americana é muito mais legal que a Revolução Francesa. Não sei, eu gosto tanto de uns reis perdendo a cabeça, assim, não tem isso nos Estados Unidos. Ô Dani, valeu pelo papo. Eu tinha combinado que a gente ia fazer uma conversa de 40 minutos, mas eu acho que
o relógio anda diferente aí na sua casa? Acho que tá 1h40 aqui, mais ou menos, que deu. 1h40. Mas de qualquer forma, cara, eu agradeço bastante. Valeu. Obrigado, viu, Sorrilha? E espero que essa seja mais uma da participação aqui de muitas ainda aí nos próximos anos. E que que seu canal continue aí fazendo muitos vídeos, porque eu aproveito, enfim, eu dou aula dessas coisas, então imagina as pessoas que não são especialistas, para elas isso aqui é uma fonte de informações confiável, bem feita, e num formato, né, porque tem acadêmicos aí que falam que adoram a divulgação científica, que amam a divulgação científica, mas na hora de fazer divulgação científica não quer, né, na hora de pensar num formato acessível, aí não, aí você que tem que vir até mim, né, e você não, você fala que você defende divulgação científica e você experimenta, né, se propõe, então isso é muito legal, e é isso aí. Como diz o pessoal do Deviante, onde eu aprendi de fato a fazer divulgação científica, a ciência tem que ser divertida. Uhum. Porque senão, e tem que ser acessível, assim, porque se for o sentido da divulgação científica de você falar, pegar o colóquio e transmitir o colóquio, ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. É isso aí. Beleza, Dani, brigadão, viu? E se você chegou até aqui, é óbvio que você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários o que você achou dessa conversa, quem que você acha que é a revolução mais importante, se é a revolução americana ou a revolução francesa. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.